Olá, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro coração. Para o estudo de hoje, o subtítulo Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, aquilo que de mim poderias receber foi consagrado a Deus. Isso satisfaz a lei, dizem vocês. Ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então veja o título do item, do subtítulo que nós estamos examinando: verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então Jesus aqui está destacando a questão de que, por práticas exteriores estabelecidas por entendimentos humanos, porque o que quer dizer a tradição dos antigos? É que havia a lei escrita e a lei oral, não é? A lei escrita é a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né? Isso é a lei escrita. E a Torá oral é aquela que foi
com o tempo, analisado por pessoas sábias, estudiosas da lei, fazendo interpretações, fazendo inclusões de ideias adicionais, conforme o entendimento que tinham na época e conforme também, se é preciso dizer, os interesses que acabavam sendo introduzidos dentro do judaísmo por entendimento de uma pessoa considerada sábia o suficiente para colocar explicações com força de lei. E essa era a Torá oral. A Torá escrita que nós conhecemos, está na Bíblia, lá no começo do Antigo Testamento, aquilo lá é a Torá escrita. Essa ali está a lei de Deus, que é a que Jesus se refere aqui. Mas eles se baseavam muito na tradição dos antigos, que provém da Torá oral, que continham ensinamentos de pessoas humanas, entendimento de pessoas que não eram suficientemente sábios para entender as leis de Deus profundamente, como estavam nas leis da Torá escrita. Então, Jesus chama atenção para isso, porque veja que as tradições, com o passar do tempo, acabam dando tanta força que as pessoas acabam trocando. É mais fácil você seguir regulamentos da forma, materiais, comportamentos, do que fazer a transformação interior, fazer a modificação, como nós falamos. Na mente é que se formam os pensamentos, os desejos fundamentados na memória presente dessa encarnação, na memória ancestral, nos desejos para o futuro. É a mente que elabora tudo isso aí, com o instinto e todas essas coisas, e acaba se comportando na vida de relacionamento da sociedade, no mundo. Não é? Essa questão é muito séria, porque até nos dias de hoje nós acabamos seguindo o senso comum como sendo uma lei invariável. Alegamos que isso foi dito por fulano, por Beltrano, e acabam embarcando naqueles entendimentos que vêm ao encontro do seu interesse. E acabamos nos afastando da verdadeira lei de Deus. Jesus ressalta para esta questão que hoje é muito atual. Não se fala muito hoje sobre o discurso politicamente correto. Está certo, a gente deve falar corretamente, colocar as ideias com cuidado, mas não falar uma coisa e fazer outra. Eu falo uma coisa que interessa para me colocar bem diante dos outros, mas no íntimo eu penso diferente, acabo fazendo diferente. Que não seja só da boca para fora, como se diz. Porque aí, no fim, a gente não progride, fica parado no mesmo lugar. Né? Depois continua. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Isso está em Mateus, capítulo 15, versículo 1 a 20. Esta questão, arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou, é muito interessante. Imagina que nós estamos diante de uma vidraça, de uma janela. Do outro lado tem o sol. Mas esta janela está embaçada com fuligem, com impurezas, com sujeira, com pó, com gordura.
De modo que a luz do sol, ela passa parcialmente pelo vidro. Nós não enxergamos o sol não ilumina do lado de cá do vidro por causa dessas impurezas. Para que a gente possa enxergar o sol, que seria então o nosso eu divino, o nosso eu superior, o espírito, o pensamento puro que vem da consciência divina, é preciso limpar este vidro, que seria a mente, onde se formam os pensamentos, e que acabam incluindo impurezas que impede que através de nós brilhe a sabedoria e a bondade de Deus. Essa é a ideia que Jesus está trazendo, não é? Enquanto nós nos apegamos às tradições antigas, que também são escritas por pessoas como se fosse um vidro embaçado, que contém impurezas, que impedem passe a luz pura de Deus, não é? Nós seguimos estes ensinamentos da tradição antiga. Hoje ainda é assim. São os costumes sociais que eu devo seguir para ficar bem, para não contrariar, para obter vantagens. Quando, no fundo, eu sei que aquilo não é bom, não é correto. Então, Jesus ressalta, a verdadeira pureza seria como se a gente limpasse totalmente o vidro dessa janela e o sol entrasse sem obstáculo para dentro do ambiente, para o exterior de nós próprios. Que é o sol que ilumina a nossa alma, pudesse ser exposto para fora de nós, através dos pensamentos e os atos, porque nós falamos no vídeo anterior sobre pecados por pensamento e adultérios, quer dizer, é como se as impurezas do nosso íntimo fizesse com que a gente criasse pensamentos impuros, que acabamos gerando pecados, ou seja, atos que contrariam a lei de Deus, ou adultérios, que são atos contra a lei de Deus. É isso que ele está enfatizando novamente, a verdadeira pureza. E tem mais uma passagem que está em Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40, onde ele enfatiza este ponto novamente. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. Um fariseu entrou, então, a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Então ele repete ali, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. É como nesse exemplo que eu coloquei do vidro, né? São aquelas impurezas que estão no vidro que impedem de passar a luz divina que advém do nosso espírito puro, que está em comunhão com Deus. E o nosso ego, o orgulho, essas coisas, impede, e nós criamos pensamentos e atos que acabam sendo, então, como ele diz aqui, rapinas e iniquidades. Aproveitar do outro, né? Fazer coisas que firam, que prejudiquem o outro, etc. Então, os judeus, como diz Kardec mais para frente, eles haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus, né? Para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído. E da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. É como se eles estivessem criando uma religião à moda da casa, para atender o seu entendimento defeituoso
mesmo que em conflito com a lei de Deus, que está na Torá escrita. Então, os judeus acabavam adicionando esses entendimentos limitados, falhos, e as pessoas seguiam esses mandamentos porque era mais fácil. É mais fácil você limpar o fundo do prato e do copo do que você modificar o seu estado íntimo para seguir a voz da consciência. Também entre os cristãos aconteceu a mesma coisa, diz Kardec assim, verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirado para segundo plano, onde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio de práticas exteriores do que pelas da moral. Não é? E ele acrescenta mais à frente, arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Veja que isso é inevitável, porque a nossa natureza é divina. O Espírito, que é o nosso ser verdadeiro, que é o que nós somos, ele está em comunhão com Deus. E aquilo que não concorda com a lei de Deus, que através de nós permeia pelo nosso ser, vai ser modificado com o tempo. Porque a nossa natureza é essa, de seguir para Deus, como uma planta cresce para o sol, não é? Nós crescemos para Deus. É inevitável que isso aconteça. Agora, quanto mais demorar para que isto acontecer, mais sofrimentos nós teremos nas encarnações ou após a desencarnação. O nosso estado natural é o estado divino, é o estado de consciência tranquila, não é? É isso que ele quer dizer. Arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Porque é da natureza do ser seguir as leis de Deus, na medida do nosso entendimento. Enquanto a gente já entende e não segue, vem o sofrimento. Mas com o passar do tempo, aquilo que a gente não seguia, a gente passa a seguir. Com o passar do tempo, nós vamos evoluindo. Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos. Então veja o que ele está falando dos judeus e dos cristãos, mas vale para toda a religião. Não é? Diz assim o Kardec a respeito das religiões. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, esse não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. E finaliza dizendo, semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. E finaliza dizendo, não basta se tenham as aparências da pureza. Aparências. Acima de tudo é preciso ter a do coração. Então aí está. Dá para a gente refletir bastante a respeito dessa verdadeira pureza, mãos não lavadas, ou seja, os convencionalismos, né? As atividades externas acabam sendo para nós mais importante a aparência do que verdadeiramente o que sentimos e pensamos. Daí é que nasce todas as nossas aflições, do não seguir o que está na consciência. Aí então há os sofrimentos, há todas essas coisas sobre as quais já comentamos. Então fica esta reflexão que o Allan Kardec nos trouxe, falando sobre a verdadeira pureza, mãos não lavadas, este esforço nosso para compreender não aquilo que a gente faz na aparência, para parecer aos outros que somos verdadeiros, que somos bons, somos corretos. Não. A seguir, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Prosseguindo assim, no estudo
deste capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm puro o coração. Até lá, então, e fiquemos com Deus.